Bom, o meu pai veio para cá com 13 anos. Meu pai aprendeu a aplicar injeção na Santa Casa Misericórdia em Foz do Iguaçu e veio para Cascavel com 13 anos, né? Como diz, fazia a vida. Então, praticamente, ele foi o primeiro farmacêutico prático. Ele não era dono de farmácia, porque aqui em Cascavel se consideram os primeiros os donos, né? Mas quando meu pai veio para cá, nem médico tinha aqui, né? Então ele foi o primeiro a aplicar as injeções do pessoal. E depois, quando o Antônio Alves Massaneiro criou abriu a primeira farmácia, trabalhou um tempo lá com ele. Depois trabalhou com o Casaroto. A farmácia do Casaroto fica exatamente onde que é o Magazine Luiza hoje. Depois trabalhou com o Jorge Pereira do Vale na farmácia Santa Terezinha, que é ali onde que é a Bigolina, 7 de setembro. Depois terminou a sua carreira com o Gilberto Maier na distribuidora de medicamentos Santa Cruz. Mas a parte boa que eu gosto, que eu lembro, que quando eu era pequeno, ele se escutava de madrugada na porta de casa um grito, um gemido e a frase tradicional: Simplício, me acuda, tô baleado. As pessoas não tinha muito pistoleiro aqui, muito jagunço, né? E você tramavam no tiro e não podiam ir no atendimento convencional, né? Tinham que procurar ajuda paralela. No caso, o meu pai é que extraía balas, costurava um ou outro, né, de uma facada. Essa é a parte do meu pai, né? A minha mãe veio para cá com contingência de uma coisa assim bem estranha até. Quando começaram a fazer os preparativos para a construção da usina Melissa, que hoje está no município de Nova Aurora, eles compraram um motor alemão de 20 cavalos, um motor estacionário, para tocar as betoneiras, né? Não sei se era esse o nome, né? Mas para fazer o concreto, que precisava ser feito em grande quantidade. Então compraram esse motor. Quando foram funcionar esse bendito motor, o motor não pegou. E pelo que eu sei, não sei quem é a pessoa, eles fizeram uma reunião no hotel do Galafaz, que era lá na Manuel Ribas, para decidir o que eles iam fazer, porque precisava fazer a usina e já estavam chegando a determinação de buscar um mecânico na Alemanha para fazer funcionar o motor. Imagine quantos dias isso iria demorar. E por acaso, minha mãe conta que tinha um cidadão lá sentado e falou assim: ó, eu conheço um cara em Marechal Malé que arruma esse motor. Bom, para Marechal Malé, para a Alemanha é uma diferença. Aí eles conseguiram o contato, o meu avô veio sozinho para ver esse motor. Ele demorou 28 dias para chegar em Cascavel. Chegou, levaram ele lá na colônia Melissa. Ele olhou o motor e falou assim: me deem um balde. Pegou o balde, foi no rio, encheu de água. Chegou no motor e encheu o motor de água. Os caras falaram: o cara é louco, né? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Porque todo mundo estava acostumado com os motores estacionários que são refrigerados a ar. Aí o meu avô falou: pode virar. Bateu e pegou o motor. Então ele veio para colocar um balde de água no motor, né? Aí foi passear um pouco na cidade, que estava incipiente. Na esquina da rua 7 de setembro com a rua Paraná, ele avistou uma oficina, tinindo de novinha, como dizia, né?
tudo arrumado. Na porta, um cidadão. Aí ele chegou, olhou e tal, né? E falou assim, pô, que bela oficina, né? O que tinha de melhor de forja e bigorna e marretas estava ali naquela oficina. Daí o cara falou assim, eu queria matar os meus amigos que me convenceram a abrir essa oficina aqui. Eu investi todo o meu capital e agora estou aqui, não posso ir embora. E não... Daí ele falou, mas não tem serviço? Meu avô perguntou, disse assim. Falou, serviço tem, eu não tenho ferreiro. Daí o meu avô falou assim para ele, eu tenho uma oficina lá em Marechal Malé. Resultado, ele não saiu da oficina, o cara não deixou, e aí ele mandou vir a minha avó e com a minha mãe, que eram meninas ainda. E foi assim a chegada da minha família através do meu avô materno, né? O meu avô paterno tive pouco contato, porque ele faleceu, eu era muito pequeno, eles moravam em Foz do Iguaçu. Então não tenho assim, mas foi com meus tios os contatos, mas meus tios todos eram lá de Foz. E para assim chegar onde que foi, quando a minha mãe estava aí com, acho que seus 18 anos, foi cortar um frango e cortou a mão. E quem era o remendador oficial era o seu Simplício. Resultado, uma prole de 13 filhos, né? E estamos aí até hoje, todos, né? Stefano, queria... Olha, eu tenho assim poucas lembranças de dificuldades. O que se queixava muito aqui na época era a questão da violência, né? Eu presenciei uma troca de tiros, não posso dizer se teve mortos ou não, porque eu era muito pequeno, mas eu lembro bem dos tiros, porque o meu pai tinha me levado a cortar o cabelo, ali onde que era a antiga Quirei, na Avenida Brasil, ali do lado tinha um salão, era bem na avenida mesmo, só tinha a estratégia. E ele me levou, e do lado dessa barbearia tinha um bar, e os caras se tracaram na bala ali, só para você ter uma ideia. Mas era comum, 2 mortos por dia, né? Tinha muito conflito de terra, então... E a minha mãe já estava mais acostumada, mas a minha avó, ela reclamava muito da violência. Posteriormente, já de 65, o Paraná ardeu em chamas. Porque aqui havia um ditado que os grandes madeireiros, eu não sei se só pela ganância ou pela ignorância mesmo, né? Derrubavam tudo que vinha pela frente, para tirar somente os pinheiros. E a conversa recorrente era, a madeira do Paraná nunca vai acabar. Acabou. E as outras madeiras eles queimavam, tocavam fogo. Eu lembro que à tarde, assim, você olhava para o lado que você olhava, a gente estava cercado pelo fogo. Então eu acho que essa é uma das cenas que mais me assustou. Né? Primeiro por não ter nenhum conhecimento, né, de ser totalmente leigo, não sabia o que está acontecendo, só sabia que o fogo estava lambendo a casa da gente, né? Eu morava lá na rua, nessa época eu já morava na Castro Alves, lá embaixo, mas não, Castro Alves não era do jeito que é hoje, as casas eram viradas, eram para o outro lado, e eram alguns carreadores as ruas, né? Mas basicamente essas duas foram as dificuldades. E um período de falta de trabalho mesmo, que chegou um período que a família foi aumentando, né? Então, e o meu pai, ele era assim, aquele homem que tinha amor pelo que fazia, não importava, não se incomodava muito com ganhar dinheiro, não sei porque eu acho que
eu segui os passos dele e não ganhei dinheiro. Mas é parte da história, da vida, né? Geralmente era de noite, eles não deixavam a gente levantar muito, mas a gente sempre estava lá espiando, né? Sempre que podia, ficava dando uma olhadinha, porque eu nunca gostei muito dessas cenas de violência, né? E por incrível que pareça, passei praticamente toda a minha vida acompanhando cenas de violência, né, no jornalismo, né? Que foi para onde eu acabei enveredando. Sinceridade, eu nem sabia como te dizer isso. Foi por acaso, 1974, nós estudávamos lá no Wilson Joffre, eu, Érico Pinto da Silva, Edith, Alceu Esperança, o Carlos Esperança, que está lá em Rondônia hoje, o Alceu está aí, né, até hoje. E daí o Alceu, que tinha mais contato com, porque o pai dele foi o primeiro jornalista de Cascavel, o Alceu criou o jornalzinho do SECA, né, o Centro Estudantil Castro Alves. E esse jornal, o Alceu circulava com ele só lá no Wilson Joffre. Eu e o Érico, vamos fazer um jornal para os outros colégios. Já tinham alguns colégios, Eleodoro, o Júlia Vanderlei, que era onde que é o Aloysio João Man agora, já tinha, né, já estava começando a... E a gente resolveu fazer um jornalzinho. Então, eu escrevia, o Érico montava na gráfica lá do Eli do Espírito Santo. O Eli tinha uma gráfica e o Érico montava, ele era tipógrafo, né, que é tipo, linotipista, né, tipógrafo é outra profissão, linotipista. E o Érico montava lá na gráfica à noite. E circulávamos a cada 15, 20 dias com um jornalzinho, então. O Érico acabou indo para a Polícia Militar e morreu há 2 anos. A Edith é assessora parlamentar e jornalista em Brasília. E eu me aposentei há pouco tempo agora. Foi terrível. Foi terrível, porque apesar de ter muitos, a maioria da população ser adesista ao regime, tinha lá o Miola, né? O Miola era um revolucionário do grupo dos 11, do Brizola. Quem mais que eu posso citar? Porque eu tive poucos contatos com esse povo. A gente era muito perseguido. Eu comecei a escrever meus primeiros textos para teatro, a montar as primeiras peças. E a gente recebia sempre, uma vez por mês pelo menos, a presença da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, né, que através do DOI-CODE vinha ver o que a gente estava fazendo, né. Eu, felizmente, não cheguei a ser perseguido, menos uma vez em Medianeira, num congresso da UPES, da União Paranaense de Estudantes, eu e o Érico fomos devidamente sequestrados lá para ter uma conversa com os caras, mas não bateram na gente, nada. Não bateram por causa do Érico, eu acredito, né? Porque o Érico era filho do capitão do exército. Então ele usou a patente do pai para se livrar um pouquinho. Aí os caras ligaram, daí levaram nós lá de volta lá pro Clube Aliança, lá em Medianeira, e só mandaram nós parar de ficar incitando movimentos comunistas, né? Mas o Miola acabou sendo assassinado numa lavoura de milho. Tinha uns outros casos assim, mas de perseguido, mas eu não lembro todos os nomes agora, porque a minha memória também já começou a dar sinais de esquecer, deixa para lá. Né? Houve uma questão... Só cortar um pouquinho só para tem que colocar o corta-vento. Lembrei agora, Hélio Piquá, o médico de Francisco Beltrão, foi torturado aqui dentro
da 15ª Subdivisão Policial, ele perdeu um olho. Ele era médico, mas ele era morador de Francisco Beltrão. Pequá. É Pequá o sobrenome dele. Não é Piquá, é Pequá. E ele não era revolucionário, ele discordava do regime, né? Não era. Depois da anistia, ele acabou sendo eleito deputado estadual pela sua história, e ele faleceu também, acho que uns 10 anos lá em Beltrão, né? Além dele, aí tinha os torturados simples, né? Que era comum a tortura. Dentro do pátio ali do Centro Cultural Gilberto Maier, haviam 9 poços, né? Poços de profundidade, que depois, com a vinda da Companhia de Água, foram desativados, e alguns desses poços acabaram servindo de desova de cadáveres. Então, o teatro, Centro Cultural Gilberto Maier, não, mas o teatro está em cima de pelo menos uns 30 corpos, né, que foram descartados ali. E hoje não tem como mais você mexer. Eu lembro que eu fiz essa narrativa numa revista Oeste em 1983, se eu não me engano. Não tenho bem certeza. Eu fiz a narrativa desses fatos. O então promotor Antônio de Jesus quis mexer, né, porque não tinha teatro, não tinha nada, e ele foi aconselhado a não mexer, que deixassem os mortos aonde estavam. Dentro da 15ª, lá no corredor, tinha um corredor assim, e tinha um poço lá que tinha 29, 30 metros de profundidade, com cerca de 6 metros de água. Tinha muita água. O carcereiro de então, chamado Sargento Arthur Coice de Mula, imagine por que ele era coice de mula, né? E a sua pancada era muito forte. Ele mandou, era com roletes para tirar água, tirava água com rolete, mas ele não tirava água. Ele mandou colocar um freio de pneu no rolete e marcou a corda quando o cara ia bater a cabeça na água, questão de 1 metro. Ele deixou marcar, então ele amarrava os caras pelos pés e largava dentro do poço 29, 30 metros descendo. Quando o cara estava chegando, que ele já não enxergava mais nada, desesperado, ele freava, porque ele não era assim, imbecil de deixar bater uma cabeça numa altura dessa que ia haver um traumatismo craniano mesmo na água. Então ele freava, o cara que entrava lentamente na água, ele deixava ele ir até o fundo. Aí ele tirava o cara na manivela, né? Quando o cara chegava, não tinha água nos pulmões, e falava até que a mãe dele, né? Só repetir essa última parte. Quer uma aguinha? Não, tá bem, obrigado. Pode seguir. Tá, tem que eu repetir, né? Dentro da delegacia tinha um corredor, e nesse corredor tinha um poço de 29, 30 metros, provavelmente com 6 metros d'água. O sargento Arthur, que era o carcereiro, mandou fazer um freio no rolete e marcou a corda. Quando ele amarrava os caras pelos pés, mas preso comum mesmo, tinha muito contrabando, né? E os bandidos mais perigosos eram os jagunços. Ele soltava o cara de ponta cabeça, quando ia bater na água ele freava e o cara entrava lentamente na água. Aí ele tirava na lenta ali, numa manivela. Quando o cara chegava, o cara não, foi ele que matou Nixon, ele que, né, tudo, ele falava tudo que fosse perguntado. Então era uma cena assim dantesca. Eu presenciei umas 2 vezes o sargento, mas não podia fazer uma denúncia, né, da polícia. Na época, a polícia, todas as secretarias contratavam no regime CLT os motoristas, os auxiliares, né? E esses caras, só que esses caras iam levar os policiais, e eles já achavam que eram policiais. Então cometeram muita barbaridade,
E houve os casos também da grilagem de terra, que Cascavel foi uma cidade em que hoje, quem olha diz que é uma cidade pacífica, mas o sangue que correu aqui, dá para encher muito o mar, viu? Eu lembro de um caso aí que botaram fogo na casa com a família inteira dentro, né? Ali no Espigão Azul. Teve muito disso, matarem os caras, aproveitava o cara vinha, estava num bar, o cara chegava, dava um tiro num colono qualquer e ia embora, né? Houve uma cena aqui, tinha o Bernardão, eu não lembro o nome do companheiro dele. O Bernardão e o Zandoná, lembrei. Os Zandoná, eles eram dois pistoleiros temidos na região. Antigamente você servia o churrasco, você colocava o espeto inteiro em cima da mesa. Na Avenida Brasil, esquina com Salgado Filho, tinha uma churrascaria chamada Churrascaria Maracanã. E uma bela manhã de horário de almoço, os Zandoná e o Bernardão entraram no restaurante para almoçar e tinham um desafeto almoçando. O Bernardão tirou o espeto, que tinha a carne que o cara estava comendo, matou o cara na mesa almoçando, sentaram na outra mesa, almoçaram e foram embora e só depois chamaram a polícia, né? Os dois foram dinamitados em Pato Branco. Morreram praticamente de forma violenta, né? São coisas assim que eu lembro bem. Esse foi já, mas isso é antes de eu ser jornalista ainda, nos anos 60 já, né? Meio dos anos 60. Stefano, como é que foi para você, enquanto jornalista? João Branco eu suspeito, não posso afirmar porque ele matou o doutor Everaldo e a irmã dele. Depois mataram ele, né? Não, ele morreu de morte natural. É mesmo? Traz isso, a bunda pra Eu caí dentro da sala do João Branco uma noite, uma madrugada. Fomos jogar baralho aqui perto do cemitério e subia, eu bêbado. Fui me escorando num muro da delegacia que tinha ali, do que é o teatro. Fui tateando, de repente acabou o muro. E era a entrada da casa, eu fui testaviando assim, bati na porta, caí lá dentro da sala. Por acaso, caí dentro, bêbado, mamado. E o perigo, hein, cara? Eu sarei na hora. Não cortou, né? Olha, a gente tinha muito medo, na verdade. Porque, por exemplo, eu estava na casa dos 17, 18 anos, né? Começando a teimar com tudo e contra tudo, mas a gente sentia um certo temor da represália que era acentuada, mesmo porque elementos como o João Branco, o Caratu era comissário de menores, sabe? O Caratu, se pegasse o moleque depois das 9 na rua, ele espancava o moleque até na porta da casa. Então não prendia nada, pegava o moleque e ia surrando o piá até na porta da casa. Então ele é homens temidos pela sua violência, né? Então já estão todos mortos, né? Já cumpriram a sua parte aí na história, de uma maneira terrível, mas fizeram. O dia que eu mais senti mesmo foi quando nós estávamos nos preparando já em 78, que estava meio o regime, né, já era o Geisel. Nós estávamos nos preparando para fazer uma apresentação em Campinas com texto infantil e os caras vieram, sabe, censurar o texto da gente. Era um texto meu, inclusive. Aí eu perguntei pro cara lá, sabe? O que um texto infantil que não tinha nada com nada, que a gente falava de cosmos, de lua, de animais, o que isso ia afetar o regime, né? Depois, praticamente, aquela foi, assim, acho que talvez a minha despedida com a censura. Porque a partir de então, nunca mais eles vieram olhar os ensaios, coisa parecida, né? Aí eu ministrei
Teve bastante gente que saiu das minhas... Um exemplo aqui hoje da atualidade aí, que está no ramo do cinema é o Marcos Ferreira. Né? O Marcos Ferreira aprendeu comigo. Os primeiros passos dele foi lá no SESC, Serviço Social do Comércio. Nós tínhamos um grupo lá experimental, né? E era lá que... E aí tem mais outros tem uns que estão em Porto Alegre, que são atores. Então teve alguma coisa boa aí. Olha, eu tenho assim, uma na Gazeta do Paraná, já mais recente, 92, 93. A Gazeta começou no final de 92. 93, um furacão que passou aqui devastando toda essa região e pegou ali Capitão, Santa Lúcia ali. Deu, acho que 9 ou 10 mortos, né? Animais e tal. Eu lembro bem que nós fomos numa equipe e saiu 4 páginas de uma matéria diária, não é todo dia que sai, né, de tão grande. Aí teve as questões na revista, A Maldição de Antônio Heleno. Eu fiz a coleta, né, do material e o Heinz Schmidt escreveu a matéria, né. Eu destacaria também a morte do Danilo Galafassi, que era secretário-geral da prefeitura na época. Ele foi assassinado aqui 3 quadras, nessa rua mesmo, na porta da casa dele. Hoje o filho dele mora ali, o Danilinho, mora ali ainda. Por causa de terras também. Ele tinha uma imobiliária, era a Ordaga, Organizações Danilo Galafassi. Então lá onde que é a Pastelaria Melo. Ele foi assassinado ali, pelo Montanha, pelo Índio, 2 pistoleiros de aluguel também na época. O Montanha foi assassinado aqui em Cascavel e o Índio foi morto, fizeram ele fugir de Guarapuava e lá não pode fugir, mataram ele daí. Então esses são alguns casos. Que mais que eu tenho? Mas eu destacaria mesmo a morte do Antônio Heleno, né? Antônio Heleno era dono do jornal Fronteira do Iguaçu, no qual eu trabalhava. Ele foi morto no dia 14 de agosto de 1979. Nunca ele ficava ali no jornal, acompanhando o fechamento do jornal. E nesse dia, que eu não lembro que dia da semana era, ele ficou um pouco mais porque ele tinha outros planos. Ele tinha uma amante, uma mocinha, ali no edifício Renner, né, onde que é a Visual Modas. Em cima tinha alguns apartamentos, não sei se ainda tem, mas tinha apartamentos ali. E ele mantinha uma moça lá. E essa noite ele programou de passar com ela. Mas o plano dos pistoleiros era matá-lo na porta de casa, que ele morava na rua Erechim. Então ele subiria pela rua General Osório, dobrava na Rio Grande do Sul, Erechim, chegava em casa, a ideia era que ele fosse assassinado lá. E lá alguns policiais estavam esperando para matar os assassinos dele já. Só que eles esqueceram de combinar com o Antônio Heleno, e o Antônio Heleno passou reto na General Osório, não entrou na Rio Grande do Sul. Então o Bigode Branco e o Francisco de Sá Leite resolveram assassiná-lo ali mesmo, na frente da Irene Linhas, que era uma lanchonete, Peter Pan. E aí emparelharam o carro, e ele foi morto com 4 ou 5 tiros, não lembro bem, né? Tudo porque desviou a rota. Senão, posteriormente, todos os envolvidos, não gosto dessa palavra envolvidos, todos os partícipes desse crime acabaram assassinados, né? O Julinho Moura foi o que achou os pistoleiros. O sargento Arthur Coice de Mula deu guarida para os pistoleiros. Francisco de Sá Leite foi morto em Ponta Porã,
numa cena cinematográfica, metralharam ele e estava passando, eu não lembro, acho que é Amanda, uma menina de 8 anos, que estava indo buscar pão. Acabou levando um tiro e morreu, junto com o Salete. Bigode Branco foi morto em Mundo Novo. Ele tinha uma casa de intolerância, eu chamo de intolerância, era dono da zona mesmo, né? E ele saía da zona e passava por um campo de futebol e morava na outra rua, por dentro do campo. Ele foi morto, como eu disse, no centro do campo, eles mataram ele lá. Então, pegar essas informações todas, né, gerou muito cuidado, né? Eu, inclusive, consegui fotografar as fotos que não deviam ser publicadas, porque estavam no processo, mas eu peguei o processo, copiei as fotos e elas foram publicadas, estão aí na história. Mas na minha vida de repórter policial, a cena que mais me chocou foi o caso de estupro. Uma menina também de 8, 9 anos, eu não lembro o nome dela agora, 1978, final de 78. Lá na esquina da rua Londrina com a Avenida Piqueri, tinha um terreno baldio cercado ali, que era do governo do estado, ainda não sei. O cara estuprou a menina de 8 ou 9 anos e empalou ela, sabe? Deixou ela enfiada de pé, sabe? Foi assim, aquilo me impactou muito durante muito tempo, eu não queria ver ninguém, porque sabe o que é você ver uma criança com uma estaca, ele pegou um cabo de vassoura para empalar ela, sabe? Pôs na vagina dela e tirou na boca, sabe? Imagina que essa criança sofreu, né? Sofrimento. Também, eu, apesar de não concordar com as justiças das cadeias, ele caiu na cadeia, não durou 1 hora, né? Ele foi picado, né? Foi pelos outros presos, né? Foi capturado no mesmo dia. Então são cenas assim. E eu resolvi parar de fazer a reportagem policial o dia que eu entrei no EML e vi 2 crianças mortas num acidente, não era, né, era uma cena violenta, mas era uma cena, né, corriqueira. E quando eu vi 2 crianças mortas, eu não senti nada. Quando eu percebi que estava perdendo a minha sensibilidade. E eu falei, eu não quero mais isso para mim, fui fazer esporte daí. Né? Na verdade, se ele não fosse fazer esporte, talvez tivesse parado bem antes. Né? Eu digo que a sociedade é mais hipócrita, mas é menos violenta, sabe? Não dá para comparar a violência que a gente viu aí. A grande diferença que eu vejo na violência de hoje é que quando ela acontece, ela repercute mais pelo número de divulgação que há em torno dela. Antes as notícias não chegavam a todo mundo. Era uma meia dúzia que comprava jornal, outra meia dúzia escutava rádio, né? E os que escutavam rádio eram os mesmos que compravam o jornal. Tá? Então, era meia dúzia que dominava o que estava acontecendo. A informação era mais do diz que aquilo. Não era uma informação trabalhada, buscada, né, para informar. Mas, felizmente, Cascavel chegou num ponto aí que nós tivemos, acho que 7 ou 8 jornais, 5 revistas, 6 emissoras de rádio. Não sei quantas emissoras de rádio tem hoje, mas acho que está também por aí, né? Mas os jornais praticamente desapareceram, porque não tem razão você ler notícia morta, né? Notícia que aconteceu hoje, que eu vi na palma da mão, ler no jornal amanhã. Se bem que eu acredito que se os jornais se preocupassem em detalhar as notícias, a acompanhar. Hoje o cara é preso por um homicídio qualquer, o cara vai lá,
pergunta, pega o nome dele, diz o que fez, nunca mais vai ver se o cara foi condenado, se o cara foi absolvido, né? Então houve aqui, daí teve o caso também dos repórteres, né, que se miscuíram pelo mundo do crime, né? O Antônio Heleno foi fazer um achaque e acabou morto, né? Ele fotografou a mulher de um figurão aí na entrada do motel e foi querer tomar um dinheiro, levou bala, né? Como dizia um dos outros figurões aí, deixa a mãezinha se divertir. Sabe? Então teve todas essas cenas, que eu lembro assim, né, mais ou menos. E na questão cultural, como é que você vê a cidade Ai, ai. no aspecto e atualmente na questão da cultura? Bom, eu há uns 4 anos, mais ou menos, quando... Acho que uns 4, 5, porque eu fiquei um tempo afastado, sabe? Eu cansei de vender rifa para comprar material cênico, sabe? Eu cansei de perder noite de sono ensaiando para nada, né? Eu hoje... Machucou? Não. Vamos cortar, porque... Cortando. Eu iniciei na cultura sem saber o que estava fazendo também. Eu encontrei um texto, um monólogo, na biblioteca do Seminário Santo Antônio, lá em Ibema. E eu li e gostei tanto. E daí tinha uma atividade lá, e eu resolvi apresentar aquele monólogo. Apresentei, gostei. E a partir daí, quando eu voltei para Cascavel, fiquei 4 meses lá em Ibema só, né? Eu percebi que não seria um bom padre, né? E daí voltei para Cascavel e daí comecei a procurar os movimentos culturais, encontrei o Seu Zico, né? Eu sempre gostei muito de circo, apesar de não me entrar na arte circense, mas eu gostei muito sempre dos palhaços, né? Tive meu palhaço e enveredei bastante por pela busca do movimento teatral. Então o Seu Zico, apesar de ele fazer um teatro que eu na época, apesar de ser novo, já considerava arcaico, que sabe, era aquele teatro de ponto marcado, sabe, aquela coisa amarrada, aquelas histórias. Então, vi alguma coisa, mas me chamaram para entrar, eles fundaram o Gantec, que foi praticamente o primeiro grupo de teatro de Cascavel. O Gantec, que eu vou lembrar alguns nomes, o Seu Zico, Eluzir Sampaio, que também mexe com um ramo de vídeos, e o Jacaré, né? O Eluzir, Alceu Silvério, que é oficial de justiça, acho que deve estar aposentado também, o Alceu Silvério, a Marlene Querubim, o Abel Moreski e Haroldo Ferri e o Jair Pereira Gomes. Basicamente esses que... eu não sei se o Jair participou do Gantec, mas me convidaram, eu não gostei. Aí houve uma dissidência dentro do Gantec, saiu do Gantec a Marlene Querubim, que é a dona do Circo Espacial hoje, a Abel Moreski, que até hoje não quer falar sobre teatro, mora lá em Goiás, não quer falar sobre o assunto, não sei o que houve, porque éramos 3 que formaram o GTEC. Né? Eles fizeram o primeiro teatro de Cascavel lá na igreja de Santo Antônio, alugaram o barracão lá e fizeram um teatro, não durou muito, mas a iniciativa valeu. Aí o Haroldo Félix, com as suas performances megalomaníacas, mas não deixa, porque ele está à frente do seu tempo, né? O velho que está muito à frente, então... E daí fizeram... E aí a Marlene acabou e depois enveredando para o circo, né? A Marlene começou a viajar na frente do circo, gostou,
e se tornou dona do Circo Espacial. Parece que ela tem mais um outro circo que é um dos irmãos dela que cuida. Eu não tenho conversado com ela faz tempo, né? Apesar de ter os contatos dela, mas ela tem mais do que fazer do que bater papo furado. E aí eu fui participando de pequenas apresentações. Em 77 fizemos o Festival Itinerante de Teatro, né? Que era um festival que acontecia no Paraná todo. Fizemos aqui, eu, a Marlene, o próprio Jair Pereira. Foi um bom festival, né? Onde conheci muitos autores, né? Inclusive o Domingos Pellegrini, que Jabuti, né? Então, assim, conhecemos. E eu depois fui para o pessoal do SESC, me chamou, formamos o grupo experimental de teatro lá no SESC, que na verdade não tinha a unidade que tem com essa estrutura de hoje. Era uma Brasília e 3 caras que trabalhavam lá daquela Brasília. Então viajamos por esse Paraná, pelo Brasil, aí vencemos o Festival Nacional em Campinas, com esse texto censurado, né? Vencemos lá em Campinas. E fiz várias apresentações, mais assim a nível de paróquia mesmo. Só me assustei mesmo com esse texto infantil que a gente fez um ensaio geral com 2.500 crianças assistindo. Eu acredito que esse público jamais será suplantado, porque nem o cinema existe mais. Foi lá no Cine Avenida, onde que está a Caixa Econômica Federal hoje. Então, botei 2.500 crianças para fazer o ensaio geral. Foi uma coisa fantástica. E aí fomos para Campinas, onde que... Então ali só me assustou um pouquinho, mas fora isso. E agora estou estudando, aí há uns 4 ou 5 anos, como estava falando antes, eu comecei a querer dar uma olhada, mas com toda a honestidade, esse pessoal precisa parar de depender de poder público, viu? Porque o poder público, se ele puder matar o teatro, e principalmente com algumas pessoas que não gostam, não sabem o que é, mas simplesmente porque elas não gostam e não sabem o que é, não querem e não permitem que quem goste, que quem quer ver, desfrute, tá? Então, eu acredito assim, por exemplo, eu poderia ter feito mais pelo teatro se eu não tivesse sido ingênuo. Eu digo ingênuo em 2004, quando vencemos a eleição com o Lísias, e o Lísias mandou eu escolher uma secretaria. E eu sonhei que eu podia repetir o feito e fiquei com a comunicação. Se eu tivesse ficado com a cultura, mas, como dizia o senador espartano, se Roma entrar em Esparta, né, então o C não existe. Mas eu creio, hoje eu reconheço que se eu tivesse ido para a cultura, talvez eu tivesse feito um melhor trabalho, né, e pudesse ter melhorado, porque não se acaba, né, nada que a gente faça no cotidiano é pronto e acabado, né. Mas fui ver o trabalho dos meninos lá na Coal, né, e o teatro precisaria de eu não consigo imaginar que um teatro desse novo precise de reforma, sabe? Você não tem um banheiro, sabe? Então é muito desleixo, o poder público, se depender do poder público não sai nada, tá? Porque não é interessante. O primeiro lugar que corta a verba é a da cultura, né? Mas, então eu acredito que tem muita gente boa aqui, tenho visto sim muita gente talentosíssima, só que eles precisam acreditar mais na sua própria capacidade e esquecer, deixar um pouco de lado o poder público, aí sim vai ir mais profissionalizar de vez. Acho que a Maia, essa menina que é professora lá do Eleodoro no curso de teatro, acho que ela é a pessoa que está mais enxergando essa possibilidade e torço que ela dê certo. Olha, eu lembro bem, eu morava lá na rua Castro Alves, pertinho da rua Manaus. E dali para
olhava aquela parte lá em cima, não tinha uma parte desmatada. Eu olhava aquela área, mas a gente ia brincar muito lá. Eu olhava aquela área desmatada ali de casa e falava assim: eu não sei se eu vou ver, mas o dia que eu olhar daqui e tiver casa lá em cima, essa cidade vai estar muito grande. E eu acho isso legal porque aconteceu. Hoje eu olho, ando lá pelo Novo Milênio, pelo Piatti, pelo Lazarim, e realmente sim. Então, há alguns anos, Cascavel entrou num período assim de letargia, e o pessoal começou a pegar aquele desânimo na cidade, e começou a surgir um papo: Cascavel é uma bananeira que já deu cacho. Eu comecei a ouvir isso, e isso começou a me revoltar. Aí até que um dia eu falei assim: não, Cascavel é uma mina de ouro que vocês não encontraram a porta. Tá? A minha projeção para Cascavel em 2030 é 500 mil de habitantes. Né? Porque pelo que eu acompanho o crescimento, assim, é muito surpreendente, além de tudo que eu imaginei. Né? Mas Cascavel cresce só, porque nós somos um divisor de águas. E todo divisor de águas, a tendência é haver esse bom. Então, se você observar para o lado que você for em Cascavel, você vai encontrar novos loteamentos. E se você vir olhar para a cidade que já está consolidada, você está vendo ela subindo para cima. Então, Cascavel será uma cidade de arranha-céus, né? E tenho visto assim um trabalho arquitetônico aí muito bonito, né? É a parte que eu gosto, porque eu não gosto de prédios, mas eu gosto da arquitetura. E vejo que os arquitetos estão preocupados em fazer uns prédios bonitos, umas coisas funcionais, né? E agora com o aproveitamento da energia solar e aproveitamento do meio ambiente em geral na vida útil dos prédios, eu acredito que vai ser possível termos coisas muito belas em Cascavel.